Salve galera do Sobrenatural, aqui Patrícia dos Anjos Rebeldes com um novo quadro para você, Contos e Lendas Assombrados. E dessa vez eu vou contar a história do meu avô que açoitou um lobisomem. A história é a seguinte: o meu avô era agricultor lá na colônia, lugar bem afastado da cidade. Ele plantava muito milho e com ele tinha também um sócio que plantava com ele. O nome dele era Teodoro Scheffer. Esse tal de Teodoro era um cara meio estranho. Ele era casado, não tinham filhos, eles estavam na casa há mais ou menos dos 50 anos. Não se misturavam com ninguém, não tinham vida social, não visitavam ninguém e nem aceitavam visitas na casa deles. Eles moravam mais ou menos a uns 1 quilômetro da casa do meu avô. Acontece que começou a rolar lá naquela área a conversa de que teria um lobisomem rondando a área, porque inúmeros vizinhos viam brigas de cachorro e os cachorros deles voltavam para casa todos machucados, mordidos e ninguém sabia o que estava acontecendo. Desconfiaram que era onça, porém aqui no Rio Grande do Sul não é fácil encontrar uma onça pela mata, então começaram a desconfiar que fosse um lobisomem, porque sempre acontecia na lua cheia, geralmente mais para o final de semana. O meu avô, que sempre foi muito curioso, então acabou esperando um dia de lua cheia na varanda da sua casa para ver o que ia acontecer. De longe ele já viu a cachorrada dos vizinhos reagindo e os latidos ficavam cada vez piores e ele escutava também uivos esquisitos que não eram da área. E ele então resolveu esperar na área da casa, porque ele sabia que sempre ia um cachorro diferente e comer a lavagem que colocavam do lado de fora da casa. O que era a lavagem? Nada mais era que o resto de frutas, de cascas, que geralmente as donas de casa colocam numa lata lado de fora da porta, para depois ser colocada aos porcos no outro dia. E era justamente nesta lata que esse ser grandão, esse cachorro esquisito, ia sempre naquela lata ali para comer aqueles resíduos. Mas antes de chegar ali, ele brigava com todos os cachorros e eram muitas noites assim turbulentas por causa disso. Meu avô então achou que era hora de desvendar esse mistério. Ele ficou bem quieto na área da sua casa lá, fumando seu cigarrinho de palha, com um chicote na mão, e ficou esperando que a coisa chegasse. E não é que chegou mesmo? Os cachorros começaram a ficar nervosos e latindo bem alto, e conforme eles atacavam, eles também se defendiam. E quando meu avô espiou pela frestinha da porta, ele viu aquele cachorro esquisito, com um olho amarelo, muito bizarro. Ele era grandão, a frente grandona e a traseira um pouco mais agachada. Ele andava em 4 patas, mas era um cachorro muito diferente, que ele nunca tinha visto na área. E aí ele viu que realmente os vizinhos dele estavam falando a verdade. Os cachorros dele já tinham cansado de apanhar deste animal. Chegavam todos machucados e ficavam com muito medo do movimento daquele bicho e já nem atacavam mais, eles só se defendiam. Quando o bicho chegou perto da área, o meu avô pegou aquele chicote e deu 2 chicotadas nele e disse: "Teodoro Scheffer, sai daqui!" O bicho olhou com ele com grandes olhos amarelos, arreganhou uns dentes de fúria, mas não atacou e resolveu sair correndo. Quando ele saiu, ele se enredou na cerca de arame farpado e deixou um tufo de pelo para trás. Ele custou a passar naquela cerca e o meu avô deu-lhe outra chicotada nele e disse: "Teodoro Scheffer, vai-te embora daqui!" E o bicho conseguiu passar pela cerca no desespero e se mandou rumo à casa. E aí acabou assim a noite. Tudo acalmou, ficou tudo muito tranquilo de repente. Aquilo era uma quinta-feira de noite. Na sexta-feira, o Teodoro, que era sócio e vizinho do meu avô, não apareceu para trabalhar. Meu avô estranhou, mas já começou a desconfiar que ele tinha acertado no nome do lobisomem.
Chegou no sábado, ele também não apareceu para trabalhar. E quando foi no domingo, então, o meu avô foi atrás dele para saber o que estava acontecendo e o porquê que ele não tinha ido trabalhar. Então, meu avô foi até a casa dele. Era uma choupana bem humilde, bem pobre, tipo casa de pau a pique, umas galinhazinhas ali pelo pátio, alguns cachorrinhos e árvores frutíferas, mas não tinha nada de muito bonito, era uma terra triste. Ele bateu na porta e atendeu a esposa dele. A esposa ficou sem graça quando viu o meu avô e rapidamente ela quis uma desculpa para não abrir a porta. E aí o meu avô falou para ela que só queria saber notícias do seu Teodoro, se ele estava bem, porque ele não tinha aparecido para trabalhar. Meu avô insistiu em saber como é que ele estava e ela, muito sem graça e sem encarar o meu avô, deu uma desculpa qualquer, disse que ele estava doente, que ele tinha se acidentado, que tinha caído de uma árvore e tinha machucado as costas. Aí meu avô prestou solidariedade a ela e disse que se precisasse de alguma coisa, que buscasse algum remédio, que ele poderia fazer. Ela agradeceu e rapidamente foi tratando de fechar a porta. E meu avô, em vez de ir embora, deu uma volta por trás da casa e por uma fresta da casinha de pau a pique, muito humilde, ele espiou o que ela estava fazendo lá dentro. E o que ela estava fazendo foi a chave de todo o segredo. Ela estava fazendo curativos nas costas do marido, que estava com ferimentos muito feios. Certamente foi quando ele se enredou na cerca. Eram cortes e arranhões muito feios. E também a marca do relho do meu avô, que era um relho trançado de bater em cavalo, e estava ali as 3 marcas de relho nas costas do Teodoro. Então assim se confirmou que realmente o vizinho e sócio dele era o lobisomem que estava aterrorizando a área. Meu avô, sem falar nada, simplesmente montou no seu cavalo e voltou para sua casa, e nunca mais falou com Teodoro, pois Teodoro nunca mais apareceu para trabalhar. Passando meses, ele soube que Teodoro acabou se mudando de região e nunca mais os vizinhos viram falar do tal monstro que atacava os cachorros. As noites de lua cheia voltaram a ser serenas e mostravam toda a beleza de uma noite de luar, tranquila, calma e cada coisa no seu lugar. E aí, o que você achou dessa história? Será que perto da sua casa também tem o lobisomem e você nem desconfia? O que você acha? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e se você gostou desse conto. Se você gostou, então a gente se encontra uma vez por semana aqui no canal Anjos Rebeldes, análise sobrenatural, contos e lendas assombrados. Um abraço, fui, até a próxima!